Um novo genocídio está sendo impetrado contra o povo da Armênia na região de Nagorno-Karabakh e parece que a comunidade internacional está dando pouca relevância a essa nova tragédia humanitária. Bom, é isso que nós veremos na aula de hoje. Eu sou o professor Silvânio Barcelos, estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, como é do senso comum, como sabemos, não é? A Armênia passou por um genocídio que foi impetrado pelo Império Turco Otomano na década de 20 do século passado. E isso vem acontecendo de novo na região de Artsakh, onde crianças, mulheres e idosos, né, estão passando por terríveis privações, como cortes de gás, falta de alimento e desapropriação de suas residências. Bom, pessoal, e a pergunta relevante que nós levantamos aqui é que a Armênia é uma das protegidas da Rússia na aliança militar que eles criaram em 1992 para fazer frente à OTAN. Só que nessa semana que está terminando agora, né, o Azerbaijão ele invadiu lá a região de Artsakh e não houve nenhuma resistência por parte das forças armadas da Armênia e não houve também nenhuma reação da Rússia. Bom, partindo da premissa, né, de que a Armênia faz parte de uma aliança militar, né, que é comandada pela Rússia, em termos reais, a Rússia deveria intervir, não é? Mas isso não ocorreu. Bom, é isso que nós vamos tentar entender na aula de hoje, a partir de um artigo publicado pela Deutsche Welle e do nosso discernimento, né, sobre isso em termos de geopolítica. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Ele é um pouco demorado e eu acho que compensa muito você ir até o final para compreender, né, quais são as forças, né, políticas que fazem parte desse complicado jogo de xadrez no cenário internacional. Bom, e no final das contas, né, quem vem sofrendo tudo isso é a população da Armênia, tá, pessoal? Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Pessoal, dando início aí à nossa aula sobre o novo genocídio do povo armênio. Para entender melhor o povo armênio, eu estou utilizando aqui uma carta que foi escrita pelo vereador Gilberto Natalini, que faz parte do Conselho Nacional Armênio Brasil. De acordo com esta carta, Artsakh é uma região do Cáucaso encravada hoje no território do Azerbaijão. Embora o Azerbaijão seja um país de religião maometana e de língua e etnia turca, 90% de sua população é constituída por armênios que habitam este território há 5.000 anos. Em 1923, quando tanto a Armênia quanto o Azerbaijão pertenciam à União Soviética, Vladimir Lenin, na busca de uma política da boa vizinhança, cedeu estas terras ao recém-formado Estado do Azerbaijão. Após a dissolução da União Soviética, realizou-se um referendo em plebiscito popular e sob as leis de secessão de oblastes e okrugs da União Soviética, utilizando-se do direito de autodeterminação dos povos. Bom, pessoal, Nagorno-Karabakh, utilizando-se, né, desse direito, declarou sua independência antes mesmo da dissolução da União Soviética, se autoproclamando República de Artsakh. Desde então, a população sofre com constantes ataques do Azerbaijão, que busca o controle territorial, a expulsão dos armênios do território e também o controle religioso. Desde o dia 12 de dezembro, 120.000 habitantes, dos quais 30.000 crianças, encontram-se sitiados em seu próprio território, pois o Azerbaijão mantém sob bloqueio o corredor de Lachin, que é a única rota que liga a República de Artsakh com a Armênia e o resto do mundo, sem acesso a remédios, alimentos, atendimentos hospitalares e os bens mais básicos para sua subsistência. Para aprofundar a crise humanitária, o governo do Azerbaijão corta constantemente o fornecimento de gás e eletricidade
em temperaturas abaixo de 10 graus centígrados, na tentativa de criar condições de vida insustentáveis para que a população abandone suas casas. Estas crianças estão privadas de seu direito à educação e muitas estão separadas de seus pais que estavam do outro lado da fronteira naquele dia. Bom, pessoal, assim termina a carta, né? Essa carta, e ela é muito elucidativa, né? Que mostra aí, faz uma radiografia da situação atual da população armênia na região de Nagorno-Karabakh. Bom, pessoal, no recente ataque do Azerbaijão contra a região de Artsakh, em Nagorno-Karabakh, a Rússia se manteve neutra, contrariando as premissas da Aliança Militar da Europa Oriental, a OTSC, que é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva. 5 vezes menor que a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em número de países e membros, a OTSC é uma aliança militar comandada pela Rússia e criada para suprir a ausência de uma proteção mútua no leste europeu após o fim do Pacto de Varsóvia. Ela foi criada em 1992, no ano seguinte à dissolução da União Soviética, com o intuito de reforçar a segurança da região e, de forma semelhante à OTAN, responder às ameaças aos países membros de maneira unificada. A OTSC é atualmente composta por 6 países membros, sendo eles a Armênia, a Belarus, o Cazaquistão, o Quirguistão, a Rússia e o Tajiquistão. Então, pessoal, a pergunta que nós fazemos é: por que a Rússia não apoiou os armênios? É isso que nós vamos tentar responder através de um artigo publicado por Darko Janžević em 21 de setembro de 2023 no site oficial da Deutsche Welle. De acordo com esse artigo, em apenas um dia, o Azerbaijão conseguiu forçar os separatistas de enclave a se desarmar. Normalmente, os armênios recorriam à ajuda de Moscou, mas dessa vez os russos se esquivaram. Para o Azerbaijão, o recente ataque à região separatista de Nagorno-Karabakh foi uma operação antiterrorista de caráter local. Para os observadores no exterior, parecia a continuação da guerra de 2020, que já havia forçado os armênios a dolorosas concessões no âmbito de um acordo de paz mediado pela Rússia. Com o regime russo agora irremediavelmente enredado na Ucrânia, a Armênia e o Azerbaijão, que há décadas disputam Nagorno-Karabakh, poderiam acabar transformando os combates numa nova guerra, forçando a Rússia e o mundo a enfrentarem mais uma crise prolongada. Mas aí tudo acabou. Apenas um dia após o início dos combates, os líderes da autoproclamada República de Artsakh, que não é reconhecida internacionalmente e que desde 1991 governa na prática a região povoada por armênios, concordaram em dissolver suas forças e retirar todas as armas pesadas. Já o Azerbaijão prometeu dar passagem segura para os combatentes. Em Yerevan, capital da Armênia, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan recusou-se a enviar militares armênios para reforçar o enclave, apesar da pressão pública. O acordo supostamente também inclui a determinação de que os soldados armênios deixem a área, um ponto sensível para Yerevan, porque o governo armênio insiste que não tem tropas em Nagorno-Karabakh. A Rússia, aliada tradicional da Armênia, com 2.000 soldados de paz destacados na área, também procurou acalmar a situação. Os comandantes do contingente de manutenção da paz mediaram um acordo de cessar-fogo e as próprias tropas teriam retirado os civis da zona de conflito. O Kremlin descreveu a crise como um assunto interno do Azerbaijão. Ao visitar Pashinyan na quarta-feira, o presidente Vladimir Putin observou com satisfação que foi possível superar a fase aguda do conflito. O governo de Baku, capital do Azerbaijão, prepara-se agora para iniciar negociações para integrar os armênios do enclave, com detalhes ainda por anunciar. Mas por que a Rússia, que esteve ao lado da Armênia durante mais de 30 anos, está agora satisfeita em deixar o Azerbaijão obter o que aparenta ser uma vitória? Uma das razões é a posição do governo armênio sobre Nagorno-Karabakh. No início do ano, Pashinyan anunciou que a Armênia estava reconhecendo a soberania do Azerbaijão
sobre a região montanhosa que os armênios chamam de Artsakh. Aparentemente, ele também não está disposto a arriscar outra derrota humilhante depois de 2020. A outra razão, provavelmente mais importante, são as profundas tensões entre os governos da Rússia e da Armênia. Pashinyan nunca foi o favorito de Moscou, e nos últimos meses ele ainda começou a desafiar abertamente o Kremlin e a flertar com o Ocidente. As forças armênias recusaram-se a participar dos exercícios conjuntos deste ano com os soldados russos, mas continuaram a cooperar com os militares dos Estados Unidos da América. Tropas americanas estavam na Armênia quando a recente operação do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh começou. Os militares dos Estados Unidos disseram que o exercício Eagle Partner de 2023 foi concluído na quarta-feira conforme planejado. A Armênia enviou ajuda humanitária à Ucrânia em setembro e a esposa de Pashinyan, Anna Hakobian, visitou Kiev. Num passo ainda mais ousado, Pashinyan recorreu aos meios de comunicação internacionais para descrever a dependência de seu país da Rússia como um erro estratégico para a própria segurança diante da invasão da Ucrânia. Pashinyan mostrou especial irritação por as forças russas de manutenção da paz não agirem contra o alegado bloqueio do Azerbaijão ao corredor de Lachin, a única estrada que liga a Armênia ao enclave de Nagorno-Karabakh. Tudo isso estaria na esfera de responsabilidade das forças de manutenção da paz russas, e como essas questões existem, as forças de manutenção da paz russas falharam na sua missão, disse o primeiro-ministro armênio ao site Político. Numa entrevista à Deutsche Welle, o analista armênio e ex-legislador Stiopa Safarian acusou a Rússia de tentar punir a Armênia por uma assim chamada deslealdade e de estar fazendo isso com as mãos do Azerbaijão. Isso assemelha-se absolutamente à agressão da Rússia na Ucrânia. É absolutamente a mesma situação, declarou, alegando que a Rússia tenta depor o atual governo de Yerevan. O especialista alemão em sul do Cáucaso, Stefan Meister, vê os motivos da Rússia de forma ligeiramente diferente. Meister diz que a Rússia simplesmente não tem interesse no novo grande conflito numa antiga região soviética, por seus recursos estarem destinados à Ucrânia. Ele diz que o Azerbaijão, rico em energia, provavelmente fez uma oferta à Rússia para permitir um corredor de transporte para o Irã e, possivelmente, outros negócios relacionados com petróleo e gás. Baku estava numa boa posição de negociação, simplesmente por causa da guerra na Ucrânia e da necessidade da Rússia de encontrar rotas comerciais alternativas e contornar as sanções, afirma. Sobre os paralelos entre a guerra na Ucrânia e o conflito em Nagorno-Karabakh, Meister também observa que Baku estava se espelhando em Moscou como um modelo. Corredores humanitários usados para expulsar as pessoas. Essa é a lógica e o cinismo que conhecemos de Moscou e que, infelizmente, vemos agora no Azerbaijão. Pessoal, em conclusão, e de acordo com o meu discernimento, enquanto os líderes dos poderes imperialistas do mundo disputam entre si territórios e zonas de influência comodamente instalados em seus escritórios de luxo, crianças, mulheres e idosos da Armênia padecem pela fome e são desalojados de suas residências de forma vil e desumana. Quem poderia socorrer essa que é considerada a primeira comunidade cristã do mundo? A Armênia pede socorro e possivelmente será vítima de um novo genocídio se a situação continuar a ser objeto de descaso por parte da comunidade internacional. Olha, para você que chegou até o final desse vídeo, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, pois você me ajuda no engajamento do meu canal e também a difundir o meu trabalho. Se você gostou da aula de hoje, eu peço que se inscreva no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários, que assim o algoritmo entende que o vídeo tem relevância e compartilha com os inscritos do meu canal. Bom, pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço do professor Silvânio Barcelos e até breve.